Fala galerinha, sou o professor Mark e bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Fala Kelvin, beleza? Então hoje vamos falar sobre o conceito e as classificações dos jogos. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o que é o jogo e conhecer as diferentes classificações que o jogo tem. Para começar, eu pergunto a vocês, você sabe o que é brincadeira? E lúdico? Já ouviu falar em lúdico? Vamos ver um pouquinho. Bom, brincadeira é a ação de brincar, divertir, entreter, distrair. Normalmente são jogos livres que têm a finalidade de encenar utilizando um objeto. Então são aquelas brincadeiras quando a gente brinca de boneca, de bonequinho, de castelo, de casinha, de carrinho, onde a gente vai encenar algo, talvez do cotidiano, com aqueles objetos e brinquedos que nós temos. E lúdico, ele remete à brincadeira, ao jogo e ao divertimento. Então, quando for lúdico, com certeza vai ser divertido. Vocês sabem qual a diferença entre jogo e esporte? Vocês sabem o que são jogos? E que tipo de jogo vocês conhecem? Antes da gente começar, a gente precisa diferenciar um pouquinho o que é jogo e o que é esporte. Então, jogo ele tem o foco na diversão, na alegria, no divertimento dos participantes. As regras são pré-definidas, mas nós podemos alterá-las a todo momento. Então, dependendo do que eu precise, eu posso alterar essas regras. O esporte já não pensa mais em diversão, pensa em resultado e em competir, apenas. As regras são universais e são regidas por suas instituições, federações, confederações e assim por diante. Vamos refletir um pouquinho? Dê uma olhada nessas duas imagens aqui, ó. Qual delas é esporte e qual delas é jogo? Eles estão fazendo o quê? Jogando vôlei. As duas imagens mostram a mesma atividade, desculpem. Então, do lado esquerdo nós temos a seleção brasileira e do lado direito nós temos as crianças na rua jogando. Então, se a gente prestar bem atenção, o esporte tem uniformes iguais, quadras com tamanho específico, arbitragem, mesário, técnico e assim por diante. E o jogo, o que ele tem? Várias pessoas com uma rede colocada no meio da rua, uma bola que às vezes nem de vôlei não é, pode ser até de futebol. Então a gente adapta de acordo com a nossa realidade. Bom, vamos ao nosso primeiro exercício. Você conhece algum jogo? Você já jogou alguma vez? Você vai refletir e vai colocar no seu caderno que tipo de jogo você conhece ou que você já jogou. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer.
Voltamos, pessoal. E aí, colocaram os jogos que vocês já viram ou já praticaram? Espero que tenham feito. Bom, conceito de jogo. O jogo ele vem da palavra iokos, do grego, que significa gracejo, brincadeira ou divertimento. Ele é uma manifestação corporal onde nós temos regras que podem ser alteradas de acordo com o interesse das pessoas que estão participando. Então eu posso colocar elementos, tirar elementos, mudar para o que eu necessitar para me divertir. E ele é valioso para o desenvolvimento global do ser humano. Então ele vai nos ajudar de várias formas, como a gente vai ver a seguir. A gente tem que entender que o jogo, para ele ser jogo, ele tem algumas características. Então ele precisa de jogador, ele precisa de um adversário, ele precisa de interatividade, ou seja, interação entre as pessoas, ele precisa existir regras, ele tem sempre um objetivo, porque se não tiver objetivo fica difícil da gente, se interessar por algo. Ele vai dar a condição de vitória, empate ou derrota e vai proporcionar a famosa diversão. Quais os benefícios que esses jogos vão nos trazer? Então, a diversão, como já foi falado, ele vai estimular a cooperação, a compreensão de limites pela questão de regras, vai aumentar a nossa atenção e a nossa concentração, porque eu preciso estar focado, vai desenvolver habilidades de interpretação, então eu vou interpretar coisas, Vou usar a minha criatividade, então pensar, usar, trabalhar também com a minha mente, ajudar no controle de emoções, tristeza, alegria, raiva, o perder e o ganhar, toda essa relação, e melhora a nossa coordenação motora. Sobre a classificação, a gente precisa entender que vários autores classificam os jogos de maneiras diferentes. Para vocês hoje, nós vamos classificá-los desta forma, como jogos populares, dramáticos, de tabuleiro, cooperativo, esportivos e eletrônicos. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Jogos populares são aqueles chamados jogos de rua, sabe? São aqueles que seu pai, seu avô, sua avó, sua tia, seu irmão mais velho passou para você, para você brincar lá na rua. Vai brincar desse jeito, eu brincava assim, você também pode. Ele não tem regra fixa e não precisa de material ou espaço específico, pode ser em qualquer lugar. Nós temos como exemplo a peteca, a amarelinha, que com certeza todos já brincaram disso, o esconde-esconde e o pular corda. Bom, agora nós vamos para o nosso segundo exercício. Nós temos aqui na tela uma imagem de Peter Bruegel, de 1560. Ele fez essa pintura e aqui dentro dela tem mais ou menos 230 crianças fazendo brincadeiras diferentes e diversas. Tem mais ou menos 83 brincadeiras diferentes aqui dentro. O que eu vou pedir para vocês agora? Que vocês observem a imagem, dá um zoom, chega mais perto e tenta descobrir que tipos de brincadeira estão aqui. Pode ser as que você conhece ou alguma que você viu diferente. Eu vou aproveitar nesse momento, vou chegar bem pertinho da tela aqui, porque eu também não enxergo muito não, tá? Vou dar um tempinho para vocês poderem achar.
Voltamos, galerinha. E aí, chegaram mais perto? Conseguiram descobrir alguma atividade aqui dentro? Vou mostrar algumas para vocês que eu achei aqui enquanto vocês estavam procurando. Então nós temos aqui na parte de baixo as meninas jogando 5 Marias, sabe aquele saquinho? Joga para cima, pega o do chão, joga, pega o outro do chão. Nós temos aqui no meio circular de vermelho, pulando carniça, sabe? Um abaixa, o outro vem e pula por cima. Aqui no canto direito, aqui em cima, nós temos um com a perna de pau. Acredito que a maioria já andou de perna de pau aí. Se não ainda tiveram a oportunidade, façam, porque é muito divertido. E aqui embaixo, nós temos o pessoal jogando peão, né? Então, existem muitos outros aqui brincando com arco. Espero que vocês tenham conseguido ver vários e quem sabe até algum que vocês já fizeram ou ainda fazem até hoje. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o próximo, que são os jogos dramáticos. Jogos dramáticos, eles vão usar o lúdico e a representação do corpo para expressar alguma coisa. Nada mais é do que a interpretação, né? É o famoso faz de conta. Ele vai trabalhar com a criatividade, a nossa expressão corporal e também a nossa expressão vocal, a improvisação, a imitação e a resolução de problemas. São exemplos jogos teatrais e o RPG, que é o Real Player Game. É aquele jogo onde nós temos uma história, um enredo, e dependendo de minhas escolhas, eu vou tomando rumos diferentes naquela história. Acredito que muitos já jogaram. Se não, deveriam. Muito bacana também. Temos os jogos de tabuleiro, que são disputados por uma ou mais pessoas em uma base, ou seja, em um tabuleiro. Ele vai trabalhar menos o nosso físico e mais o nosso intelectual, o nosso raciocínio lógico e também a estratégia. São exemplos dos jogos clássicos, como xadrez, dama, gamão, trilha, e jogos um pouco mais modernos, como é o caso do War, que eu trouxe aqui para vocês. Se não jogaram, joguem, muito interativo, e o Detetive. Então, jogos bem legais para a gente poder trabalhar. Próximos são os jogos cooperativos. Eles têm a característica de todas as pessoas participarem, socializarem e serem incluídas naquele jogo. O objetivo dos jogos cooperativos não é deixar ninguém de lado, e sim trazer todos para a sua participação. Ele vai proporcionar diversão, sem preocupação com a vitória. Então não me interessa se eu ganho ou perco, interessa que eu participe. Tá? Ele vai trabalhar valores como cooperação, respeito, amizade, solidariedade e companheirismo. E é classificado em jogo sem perdedor, onde todos jogam e ninguém perde. Resultado coletivo, onde eu preciso que todos cumpram algo para que a gente consiga finalizar aquela tarefa. Inversão, quando eu estou num time, numa equipe, faço gol, por exemplo, na outra, eu troco para o time que tomou o gol. Então a relação entre vitória e derrota fica invertida. E o semi-cooperativo, onde nós temos a cooperação entre a equipe para que se tenha aquele objetivo. Um exemplo é no futebol, quando eu preciso que todos toquem na bola antes do gol acontecer. Então esse é um jogo semi-cooperativo. Então tem alguns exemplos aqui para vocês. Então aqui a gente percebe que sempre a gente tem que estar se ajudando. Esse trabalhinho de célula aí. Então, se eles não se ajudarem, não conseguem passar o obstáculo. Mesma coisa aqui e no trabalho sem perdedor. Vamos para os jogos eletrônicos. São aqueles que são vivenciados em aparelhos eletrônicos, celular, tablet ou computadores, além dos consoles, é claro, né? Podem ser jogados individualmente ou em grupo, quando estão juntos ou online. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu trouxe para vocês aqui. Conseguem ver algum personagem que vocês conhecem de jogo? Só olhando por cima eu vejo aqui o Kratos, eu vejo o Mario, eu vejo o Homem-Aranha. A gente consegue ter todos não, mas vários personagens nessa imagem.
Trouxe para vocês aqui a evolução do videogame, desde o Atari, aí nós temos a nova geração de games, que vem entrando do PlayStation e do Xbox, e também a realidade virtual, né, que hoje em dia já está se tornando comum. E temos que tomar muito cuidado para não ficar igual esse menininho aqui, ó, com o zoião vidrado, travado, teia de aranha, porque eu só quero jogar videogame daqui para frente. Jogar videogame é excelente, desde que a gente consiga mesclar com outras coisas, não somente fazer isso. Lembrando que tudo em excesso é prejudicial. Vamos ao terceiro exercício. Agora vocês vão conversar com algum familiar de vocês e vão perguntar que tipo de jogo ele conhece ou ele já praticou. Você vai relacionar a resposta dele com a sua e vai ver se existe alguma diferença de como ele brincava e de como você brinca. E coloque no seu caderno. Tem ninguém com você em casa? Pega o telefone. Ô vô, ô pai, ô mãe, o que você brincava lá antigamente? Preciso colocar aqui para o professor que ele está pedindo. Tempinho para vocês.
Voltamos, galera. E aí, falaram com seus familiares? São parecidos ou diferentes os jogos? Muito legal, né? A gente saber que existem coisas diferentes que têm as mesmas características ainda hoje. O que nós vimos na aula de hoje? Então nós vimos a diferença entre o esporte e o jogo, nós vimos os benefícios e o conceito dos jogos e também as classificações que o jogo tem. Espero que tenham compreendido, se interessaram, joguem muito e nos vemos numa próxima. Tchau!